Graça e paz, queridos. Estamos aqui com a nossa 23ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, o assunto que será abordado será sobre os significados e implicações da ordem de Melquisedeque. De fato, nós precisamos entender toda essa revelação de Deus para a nossa vida. Vejamos essa questão. A ordem de Melquisedeque está para a história, assim como o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo, está para o supra-histórico. De certa forma, as pessoas não têm em mente e nem têm uma mente aberta para a questão da salvação fora do meio religioso. E isso ocorre, queridos, pelo fato de que essas pessoas já estão inculcadas com o ensino de que tudo passa pela igreja institucional e pelo conhecimento histórico da informação a respeito da genealogia de Jesus. A ordem de Melquisedeque, ela transcende tudo isso. Entender a ordem de Melquisedeque nos faz ter uma mente mais aberta para entender a liberdade que Deus tem para agir fora desses ambientes religiosos. E o intuito de Deus agir fora disso é para alcançar a qualquer pessoa. O fato é, meus irmãos, que a salvação em Jesus ela não está limitada apenas àqueles que têm a consciência ou já ouviram falar de Jesus por intermédio do registro histórico, por intermédio da geografia, por intermédio da genealogia, ou com aqueles que tinham o compromisso explícito com Ele, por intermédio dessa informação que nós recebemos através da pregação, através da Escritura, através da Bíblia Sagrada, através dos meios de comunicação, através das mídias. Olha só que interessante, a revelação de Deus ao coração do homem passa pela revelação do amor de Deus naquele coração. Quem descobre o amor, descobre a Deus, pois Deus é amor, como diz a Escritura, e o amor está acima de tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O entendimento sobre a ordem de Melquisedeque nos faz adquirir o sentimento de bondade em favor de qualquer ser humano, em qualquer lugar, sejam eles religiosos ou não. Melquisedeque é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. Existem poucos textos na Escritura que se referem a Melquisedeque. Gênesis 14, Salmo 110, Hebreus 7 e outras repetições dentro dessa epístola. E não há nada mais escrito a respeito. Por isso que esse assunto é algo completamente misterioso, que gera curiosidade e em muitos gera uma fascinação. Melquisedeque chega abençoando a Abraão, que é o pai da fé, que é aquele por meio de quem vem o registro histórico, por onde a revelação de Deus passou para a história através da genealogia de Abraão. Abraão inaugura o monoteísmo. Da linhagem de Abraão se originam 3 grandes religiões no mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Deus chama Abraão do meio dos ídolos da Mesopotâmia, através de uma revelação.
Da mesma forma que ele se revela a Abraão, ele também se revelou a Melquisedeque. Melquisedeque e muitos outros vieram antes mesmo de Abraão. A gente não sabe, não há nenhum registro. Ou seja, Melquisedeque é a porta de Deus. Ele não está preso na Bíblia. Ele não está encaixotado. Ele não está em quatro paredes. Melquisedeque está por aí. Certa vez Jesus usou o Salmo 110 e provoca aqueles que faziam perguntas para ele com intenções ruins. Jesus era filho de Davi? De quem Davi era de fato pai? Quem é esse a quem Davi chama de Senhor? São três grandes questionamentos nos textos do Novo Testamento, quando Jesus inquire os fariseus a respeito desse salmo. Olha só o que diz o salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando os fariseus foram inquiridos a respeito desse versículo primeiro, aqui do Salmo 110, ninguém respondeu a Jesus, porque não tinha resposta. Nesse salmo, ele mesmo conclui, dizendo e exaltando alguém a quem o Senhor diz: sobe para cá. Tudo em Hebreus gira em torno daquela figura centrífuga chamada Melquisedeque. O povo ficou com a jactância do pedigree abraâmico, que perdeu o sentido hebreu de Abraão, que encontrou quem encontrou porque ele estava no caminho, na estrada, era peregrino. A palavra hebreu significa do caminho, caminhante, aquele que anda, peregrino, aquele que está na estrada. Todas as realizações decorrentes apenas do pedigree de Abraão, apenas da linhagem de Abraão, ficaram obsoletas em si mesmo. Passaram, perderam o sentido. As leis, as observações, o sentido de descanso, da Terra Santa, do paraíso terrestre, da entrada na terra que mana leite e mel. Moisés, Davi entram em relatividade até chegar a Jesus, a quem Deus tornou herdeiro de todas as coisas. É esse acerca de quem se diz na Epístola dos Hebreus, afirmando que ele está assentado à destra de Deus e que é ele mesmo a quem o Senhor disse, o Senhor de Davi: assenta-te à minha direita. Em Hebreus, nós temos a afirmação da relativização e da relatividade daquelas coisas. Moisés, Josué, a lei, o sacerdócio, o templo, a arca, o maná, a vara de Arão que floresceu, o sacerdócio levítico, o sangue de bodes e touros, tudo isso ficou relativizado, ficou aniquilado, tudo virou sombra daquilo que viria, daquilo que haveria de vir, e já veio, que é Jesus, que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A Epístola dos Hebreus retoma isso numa força e pujança extraordinária a partir do capítulo 7. Primeiro ele desconstrói tudo. Agora ele diz: nós temos um sumo sacerdote diferente dos demais. Ele não é da ordem levítica. Não precisa fazer oferendas a ele por pecados, por si mesmo e nem pelo povo, pois ele fez uma oferta de uma vez por todas, para sempre.
por todos em todos os tempos, porque ele era sem pecado. Não é restringido o aplicativo do sacrifício do Cordeiro Eterno apenas à descendência de Abraão, mas estende esse sacrifício ao mundo inteiro, conforme a promessa feita a esse Abraão. E mais, estende para além disso, estende até para além de onde a informação tenha chegado ou tenha viajado, ou até mesmo onde essa informação não tenha chegado. Mas o espírito da ordem de Melquisedeque chega primeiro neste lugar. Porque uma coisa é você informar os gentios sobre o Deus de Abraão. Outra coisa é não informar aos gentios coisa alguma. E mesmo assim, a graça do Cordeiro de Deus está sobre eles se derramando. Como João no capítulo 1 diz, Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. A salvação também está para fora das fronteiras de Israel. A salvação, ela não está presa a Israel. A salvação, ela não está presa à genealogia de Abraão e nem ao DNA de Abraão. Tudo começa no Éden, um derramar de sangue para cobrir Adão e sua mulher, sem nomenclatura. Depois avança sobre Abel para Enos, onde se começa a invocar o nome do Senhor. Nós percebemos que essa graça é transferida de geração em geração, até chegar ao período do dilúvio, onde existem 3 ramificações do povoamento da humanidade. E é a partir daí que nós começamos a ver a semitização da revelação. Começa em Sem, filho de Noé, que lançou os fundamentos mesopotâmicos e adjacentes, de onde procede Abraão, que é o hebreu, o andarilho, o caminhante, de onde vêm os patriarcas, e vem Jacó, e os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos de Israel, na bênção de Jacó, vem as designações específicas para cada um de seus filhos, mas em especial para 2 deles. Primeiro, a respeito de Judá, que foi o seu 4º filho, diz que o cetro não se afastaria dele até que viesse o enviado, Siloé, ou mesmo o Messias, e determina uma realeza messiânica na semente de Judá, para sempre. No genoma estava o cetro, de onde Cristo procede. O segundo filho que recebe uma consignação especial é Levi, que é separado para não trabalhar com os demais, para não ir à guerra com os demais e não fazer os afazeres dos demais, apenas ficar com o encargo do sacerdócio, nesse caso o sacerdócio levítico. Cada um dos 11 daria o dízimo a essa tribo, para que essa tribo possa sobreviver, para cumprir seu sacerdócio, fazer as orações, pois tinham a função sacerdotal, os ritos, não deixar o fogo apagar, cuidar do templo, do tabernáculo. É dessa descendência que vem Arão. Antes de haver templo, já existia o sacerdócio. Quando o templo vem, aumenta o poder dessa linhagem, dessa tribo de Levi, dessa tribo sacerdotal, dessa descendência que vem através dessas instituições que Moisés ele instituiu quando instituiu a lei. Agora, diante do texto que Jesus ele pergunta aos fariseus que o estavam colocando em xeque em relação a outras questões, mesmo antes de haver templo, Davi vem e diz
o que está escrito nesse salmo. O Senhor Deus disse ao Senhor de Davi. Isso é uma confusão do ponto de vista do monoteísmo radical, sobre quem Davi se coloca sobre senhorio. Ao mesmo tempo que admite que existe o Senhor, ele cria um mediador. Disse o Senhor ao meu Senhor, aquele Senhor que domina sobre mim. Então existe o Senhor e o meu Senhor. E ele diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Naquele momento, os fariseus ficaram calados. Eles não poderiam, de forma alguma, discernir o que estava Jesus falando para eles. O fato é que Jesus juntou algo que na concepção dos judeus não era juntável. Davi, o homem do cetro, afirmando que ele estava vinculado com alguém que tinha sido feito sumo sacerdote e era senhor dele. Isso faz alusão ao eterno sacerdote de Deus, ao sumo sacerdote de toda a criação, ao Jesus eterno, ao Cristo eterno, aquele que é antes dos tempos eternos, aquele que é desde os dias da antiguidade, aquele que era desde o princípio. Esse sacerdote tinha sido feito sacerdote não segundo a ordem de Levi, a ordem instituída por Moisés, e nem segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. A verdade, irmãos, é que os cristãos não dão a mínima para isso, porque 90% das alusões a esse assunto, Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, estão vinculados a estudos esotéricos e foram entregues a bruxas e a nova era. Porque, na verdade, as pessoas não têm um entendimento a respeito do tema. Os cristãos não querem saber disso, pois eles só querem saber do pedigree de Abraão. Pois os cristãos viraram judeus. Eles são cristãos judaizados. A alma do cristianismo não conseguiu assimilar o conceito de que nós somos gentios pagãos. Porque nós não somos judeus, que fomos alcançados pela informação do amor de Deus revelado em Cristo e que tivemos o privilégio de crer, mas continuamos gente da nossa gente. Nós não ganhamos, por causa disso, nenhuma obrigação em relação a Abraão, como um ente histórico, porque nós somos gentios. Por isso que Paulo diz que o privilégio veio primeiro para os judeus, depois para os gregos, mas não há acepção de pessoas diante de Deus. E isso está repetido o tempo todo, mas nós não queremos isso. A síntese, queridos, que o cristianismo acabou fazendo foi a síntese do Templo de Salomão, abolindo o derramamento do sangue de animais, mas agora com a representação de uma cruz e um crucificado decorativo, relativo ao sacrifício. E fizeram dos elementos do pão e do vinho elementos substanciáveis, para virarem o corpo e o sangue de Jesus, para enriquecer o rito com mistérios de natureza alquímica pagã. Além disso, fizeram da água do batismo um elemento parecido com um copo com água fluidificada, com o poder salvador e a fusão da estrutura do sacerdotalismo judaico que foi transferido na época de Constantino, mais a inserção pagã do panteão greco-romano dos santos cristãos, mas é visceralmente judaico a moda antiga. Resumindo, se o indivíduo não souber a história de Abraão, Isaac e Jacó,
ele está perdido. Ele jamais cresce na fé se não conhecer o Velho Testamento. Essa é a temática. Se não conhecer o Velho Testamento, ele está perdido. Só Jesus não serve. Mas no Evangelho, o pressuposto não é o Velho Testamento. Veja bem, temos em Mateus alusões o tempo todo ao Velho Testamento, mas como uma pedagogia, pois a intenção do Evangelho de Mateus era evangelizar judeus. Era a pedagogia desse Evangelho. Já no outro livro pequeno, o livro de Marcos, cuja intenção não é um pragmatismo simples, é um livro rápido, não tem alusão nenhuma a nada, nem genealogias. A declaração mais explícita do Evangelho de que o mundo precisa é só aquilo que está em Marcos. Em Lucas se faz algumas pontes, mas são pontes para bater na cara dessa vinculação, pois é onde entra o samaritano. E aí o pedigree de Abraão vai por água abaixo, porque quem ajuda o homem que estava ferido foi um samaritano, foi alguém de fora. Agora, no Evangelho de João, João não está nem aí. Ele já começa com a descrição do o Verbo eterno de Deus, e ele abandona a história inteira para falar apenas desse Jesus. Então você vê que o Novo Testamento não precisa desse pressuposto. Por exemplo, na discussão da lei, em Romanos, você vê o desenvolvimento da mensagem do Evangelho através de Paulo. Ele faz a viagem inteira. Fala de Abraão, de Davi, fala disso, fala daquilo. Fala de várias figuras representativas até chegar no centro. E volta para Adão, compara com Cristo, desenvolve essa temática, vai adiante e tudo mais. Acaba fazendo um embrulho todo ali, porque ele estava pregando para judeus. Ele estava escrevendo aquilo para uma comunidade mista, onde tinha uma quantidade enorme de judeus. Você vê pelas suas saudações, era gente que era parente dele, era gente que estava servindo zelosamente no judaísmo, era gente que já estavam em Cristo antes dele, tinha gente romana também ali, e por causa disso, por causa dessa pressão que os judaizantes faziam sobre Paulo para converter discípulos e levar luz ao processo primitivo, pelo fato de ter Paulo sido mais perseguido pelos judaizantes do que pelo diabo. Por isso o assunto da lei é recorrente em todas as epístolas de Paulo. Se Paulo estivesse pregando para qualquer outro povo, os maias, os incas, os aztecas, ou qualquer povo da terra, ele não falaria de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de circuncisão, nem de nada disso. Ele falaria apenas sobre Jesus. Mas ali não era o caso. Ele estava falando com um povo judeu e religioso. Mas para qualquer outro povo, ele apenas diria: Deus visitou os homens. Bem como ele fez no Areópago. Como nós vimos exaustivamente nas palestras anteriores, ele não falou do Velho Testamento. Ele disse que ao andar pela cidade viu muitos deuses, e entre eles um que tinha uma inscrição que dizia: ao Deus desconhecido, pois é precisamente esse que ele anunciou. Esse é o modelo do Evangelho. Qual o modelo do Deus desconhecido? Por um acaso não é o modelo de Melquisedeque? Desse espírito, dessa ordem de Melquisedeque? Claro que sim. Não tem pedigree. É aquele que ninguém conhece. Era esse Deus que estava presente naquele panteão em Atenas e que Paulo identificou e introduziu nas suas falas. E pregou para os filósofos baseado naquilo que ele viu naquela cultura. Em Romanos, Paulo faz uma viagem intensa em que os exegetas e os hermeneutas de hoje ficariam loucos,
pois ele chama a revelação dada pela criação como o elemento de que Deus falou, de um aplicativo salvador. Olha só o que diz o livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Também no Salmo 19, do versículo 1 ao 14, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Que maravilha você compreender que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É um dia anunciando outro dia, sem palavras. É esse eterno falar de Deus aos homens todos os dias. Os homens são indesculpáveis, porque tudo é manifesto, como diz ali no livro de Romanos. Ele fala do céu, ele fala da lua, ele fala da criação. Depois ele menciona os pagãos. Olha aqui em Romanos 2, 12 a 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente os acusando ou os defendendo, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Aqui em Romanos, no capítulo 10, versículo 18, ele diz: mas pergunto, porventura eles não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Por isso, queridos, não dá para dizer que alguém possa ficar sem ouvir, pois todos foram entupidos, carregados das revelações naturais, e mais, a lei estava escrita no coração e na consciência deles. Eu gostaria que você aprofundasse a sua leitura nesses textos que eu citei aqui, Romanos 10, do versículo 13 a 18, também aqui Romanos 2, do versículo 12 a 16, também aqui o Salmo 19, do versículo 1 a 14, e também Romanos 1, de 19 a 20, que você possa enriquecer a sua consciência com esses textos que falam da revelação de Deus aos homens através das coisas observáveis do dia a dia. Os homens, a humanidade é indesculpáveis, porque Deus se revelou de várias formas. A revelação natural, a revelação do Espírito na própria consciência e no coração deles, a revelação verbal da Escritura através da pregação
e ainda a própria encarnação de Jesus. Deus se revela de várias maneiras. Amém? Nós vamos encerrar essa palestra aqui e nós continuaremos esse assunto na próxima palestra, a palestra 24, que vai falar sobre a questão de Melquisedeque, mudando tudo o que a igreja e a teologia formatou. Eu aguardo todos vocês. Até lá. Tchau, tchau.